O vídeo, intitulado Mateus capítulo 21, a entrada triunfal de Jesus, a invasão e tomada de poder do Templo de Jerusalém, do canal Telu.Fernandes, apresenta uma análise do Evangelho de Mateus capítulo 21, sob uma perspectiva que interpreta Jesus como um enganador e falso profeta, do ponto de vista do povo de Jerusalém. A seguir, uma análise didática e detalhada do conteúdo do vídeo, ponto a ponto, com base em tudo o que foi dito. 1. Introdução e premissa central. Tese do vídeo. O orador inicia questionando por que o Jesus da Bíblia era considerado um enganador, um falso profeta e um pilantra pelo povo de Jerusalém. 2. A entrada triunfal. Interpretação da vinda do Filho do Homem. O orador interpreta a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Mateus 21, como o cumprimento do dia da vinda do Filho do Homem. Sobre as nuvens. A vinda sobre as nuvens é interpretada como Jesus estando sobre a montanha mais alta, o Monte das Oliveiras. Instruções de fuga. Jesus instruiu que, naquele dia, as pessoas que estivessem em casa ou nos campos deveriam fugir para onde ele estava, as montanhas/Monte das Oliveiras, e não voltar para Jerusalém, pois a cidade seria sitiada e as pessoas cairiam ao fio da espada. O dia da vinda, o dia do Filho do Homem, é exatamente a entrada triunfal, onde a multidão olharia para os montes e veria o ajuntamento no Monte das Oliveiras, sabendo que era o dia em que Jesus invadiria Jerusalém, tomaria o templo e estabeleceria o seu reino dos céus. 3. O jumento e a profecia, Mateus 21, 1-7. Os discípulos enviados. Jesus enviou 2 discípulos para buscar uma jumenta e um jumentinho. Identidade dos discípulos. O orador identifica esses 2 discípulos como Tiago, seguidor da primeira besta, e que queria obrigar as pessoas a adorarem a imagem de Jesus e receberem o seu selo, e o falso profeta João, que pregava a vinda de Jesus. A palavra de passe. Se fossem questionados, deveriam dizer: o Senhor Jesus precisa deles. Cumprimento da profecia. Jesus fez isso para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, identificado pelo orador como o falso profeta João. Oposição a Jerusalém. O orador salienta que o povo de Jerusalém não acreditava em profeta, e já tinha o rei Herodes, portanto não precisava de um rei montado em um jumento. 4. A reação em Jerusalém, Mateus 21, 8-11. A multidão. A maior parte da multidão estendeu suas vestes e ramos de árvores pelo caminho. O exército/seguidores. A multidão que seguia Jesus é identificada como o seu exército de 144.000 virgens, junto com seus discípulos. O clamor. As multidões clamavam: Hosana, filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Alvoroço na cidade. A cidade inteira ficou alvoroçada, alçorou perguntando: quem é este? A resposta. As multidões que o seguiam respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Conclusão da invasão. O orador vê isso como a multidão de Jesus, obrigando o povo de Jerusalém a aceitar um profeta, no qual não acreditavam como seu governante. 5. A limpeza do templo. Mateus 21, 12-13. A ação. Jesus expulsou os vendilhões, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. A acusação. Jesus citou: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes transformada em covil de salteadores. A prática no templo. O orador explica que as pombas eram vendidas para o sacrifício de perdão de pecados, sendo a opção mais barata para os que não tinham muita condição, inclusive para a mãe de Jesus. Vender animais no templo era normal e necessário, pois o templo era um centro econômico e facilitava o ritual para quem viajava de longe. Interpretação do orador. Jesus considerava o templo sua herança, onde queria dominar e colocar os 12 tronos para seus discípulos. Ao chamar as pessoas humildes que vendiam lá de ladrões, Jesus estava pervertendo a lei de Jerusalém, que era de matar animais para o perdão dos pecados, colocando-se acima da autoridade da lei, desejando que as pessoas passassem a pedir perdão dos pecados a ele. 6. Curas e o louvor das crianças. Mateus 21, 14-17. O confronto com as autoridades. Os principais sacerdotes e escribas, vendo as curas e as crianças clamando: Hosana, o filho de Davi, ficaram indignados. A humilhação. As autoridades perguntam se Jesus ouvia o que as crianças estavam dizendo. O orador interpreta o clamor como as crianças se humilhando perante ele. A resposta de Jesus. Jesus responde citando a profecia, que o orador atribui ao falso profeta João. Da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste perfeito louvor. Interpretação da humilhação. O orador afirma que Jesus queria a humilhação total das pessoas.
Ver as crianças se humilhando, se rebaixando e lambendo os pés dele era como canções para o ouvido dele. O objetivo seria incutir terror. Como Jesus disse que as pessoas desmaiariam de terror com a sua vinda. 7. A figueira seca. Mateus 21, 18 a 22. O milagre. Jesus, ao ter fome, amaldiçoou uma figueira sem fruto na beira do caminho e ela seca imediatamente. Lição para os discípulos. Jesus ensina que, se os discípulos tiverem fé e não duvidarem, farão o que foi feito à figueira. O orador interpreta isso como a capacidade de impedir as pessoas de progredirem ou de criarem frutos. A autoridade máxima. Além disso, eles poderiam dizer ao monte: ergue-te e lança-te ao mar. E isso sucederia. O orador conclui que Jesus estava ensinando os discípulos a serem autoritários, a exercerem a autoridade máxima e a serem uma cópia dele. 8. Conclusão final. O orador reitera sua conclusão. Jesus era mentiroso e enganador para o povo de Jerusalém, pois eles não acreditavam em profetas e já tinham o rei Herodes como governante. Ele finaliza com uma menção de que, no Apocalipse, Jesus, a besta, Tiago, a segunda besta, e João, o falso profeta, foram condenados pelo juízo do rei dos judeus e lançados ao fogo. O orador do vídeo, ao analisar a passagem em que Jesus cura no templo e é louvado pelas crianças, Mateus 21, 15, 16, interpreta esse ensinamento e a reação das crianças com a ideia central de que Jesus buscava a humilhação e o terror. A visão do ensinamento de Jesus sobre as crianças. O ponto de vista do vídeo se concentra em uma interpretação da dinâmica de poder e submissão. 1. A humilhação total requerida. Pergunta dos fariseus. Indignação. Os principais sacerdotes e escribas, ao verem as crianças clamando Hosana, o filho de Davi, ficaram indignados e questionaram Jesus: ouves o que estes estão dizendo? Interpretação da indignação. O orador interpreta essa pergunta como as autoridades religiosas se admirando de como Jesus permitia que as crianças se humilhassem daquela forma perante ele. O desejo de Jesus. Para o orador, Jesus desejava a humilhação total das pessoas, citando um momento anterior, onde Jesus ensina que o maior no seu reino seria aquele que se humilhasse como uma criança. 2. Louvor como submissão e terror. O perfeito louvor. Jesus respondeu, citando o profeta, que o orador identifica como o falso profeta João. Da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste perfeito louvor. O significado para Jesus. O orador afirma que para Jesus, ver as crianças se humilhando, se rebaixando e até lambendo os pés dele era como canções para o ouvido dele. Terror. Esse comportamento era aterrorizante e fazia parte da estratégia de Jesus, que, segundo o orador, pregava que, no dia da sua vinda, as pessoas desmaiariam de terror. Em resumo, o orador não vê a aceitação das crianças como um ato de pureza ou fé, mas sim como um sinal de autoritarismo e do sucesso de Jesus em impor um clima de medo e total submissão até mesmo sobre os mais inocentes. O vídeo em questão interpreta a passagem da figueira seca e o ensinamento da montanha no mar, Mateus 21, 18 a 22, sob uma ótica de autoritarismo, coerção e domínio absoluto, ligando-o diretamente à invasão e tomada de poder de Jesus em Jerusalém. Interpretação do ensinamento da figueira e da montanha. A passagem bíblica tradicionalmente fala sobre o poder da fé na oração. Contudo, o orador do vídeo dá uma interpretação alternativa e muito específica para o ensinamento de Jesus. 1. Sobre a figueira e o impedimento de progresso. A metáfora da figueira. Quando Jesus amaldiçoa a figueira sem fruto e ela seca imediatamente, o orador interpreta isso como um ato de impedir o progresso e a frutificação. O ensinamento aos discípulos. Jesus diz que os discípulos fariam o mesmo se tivessem fé. A interpretação do vídeo é que os discípulos teriam o poder de impedir as pessoas de progredirem ou de criarem frutos. 2. O significado da montanha no mar, autoridade máxima. O vídeo liga o poder de mover a montanha diretamente ao contexto de domínio de Jesus em Jerusalém. Poder de fazer o impossível. Jesus instrui que se os discípulos tiverem fé e não duvidarem, poderão ordenar à montanha: ergue-te e lança-te ao mar. A interpretação do domínio total. O orador interpreta esta capacidade de fazer o impossível como Jesus ensinando os seus discípulos a serem autoritários e a exercerem a autoridade máxima. Conexão com suicídio/coerção.
Embora o orador não utilize as palavras suicídio ou se atirar no mar, referindo-se literalmente a uma pessoa, sua interpretação sugere o conceito de coerção e domínio sobre a vontade alheia. A montanha que se joga ao mar é vista como uma ordem extrema e impossível que deve ser obedecida. Como Jesus está dominando o Templo de Jerusalém e se tornando a maior autoridade, a ideia é que os discípulos, agindo em nome dele, teriam o poder autoritário de exigir qualquer coisa, por mais destrutiva ou irracional que fosse, como ordenar uma montanha a se lançar, e esse desejo seria atendido, reforçando o poder total que lhes foi dado. Em suma, o que é importante nessa interpretação do vídeo é que Jesus estava ensinando seus discípulos a serem cópia dele e a exercerem autoridade máxima, serem autoritários, a ponto de fazerem o impossível e terem poder sobre a progressão e até mesmo a destruição, lançar a montanha ao mar, consolidando o seu domínio. Sim, e eu, sendo o orador desse vídeo, tenho que incluir aqui um detalhe, né, que Jesus, ele falava por parábolas e a parábola da figueira, a figueira é basicamente uma parábola, porque ele dizia que não comparava as pessoas a árvores e as suas ações, né, a frutos. Então ele dizia que não tinha como uma árvore boa dar frutos bons e vice-versa. Portanto, quando ele disse que quando o texto diz que ele ordenou a figueira a não produzir mais frutos, isso significa que se alguém fizesse alguma coisa com a autoridade dele, em nome da autoridade dele, poderia dizer para uma pessoa não produzir mais e aquela pessoa não produzir. Entende? Por quê? Porque aquela pessoa seria como aquela figueira que na autoridade de Jesus não iria produzir frutos, já que ele compara pessoas à árvore e as suas atitudes, né, a frutos, né? Então é isso.